gente do portal Contra a Prosa, hoje, quarta-feira, 23 de julho de 2025. Eu ia fazer esse vídeo amanhã, mas surgiu uma viagem, eu vou ter que fazer essa viagem, não sei que hora eu estarei de volta, e eu não quero deixar o canal desprovido, mas é um vídeo, minha gente, que eu sinto muito trazer estes problemas para vocês. São coisas assim que eu sinceramente, mesmo que eu já esperasse, eu não tinha dimensão do desastre que é a educação pública na Bahia. Depois de terminar a pesquisa no Ministério da Educação, eu fiz um apanhado para mostrar para vocês o apanhado do Brasil, da Bahia e da nossa região, sobre a questão da alfabetização na idade certa. Vocês sabem, em 2024, houve um lançamento de um programa em que o governo federal dá todas as condições para que os municípios e os estados consigam alfabetizar o maior número possível de crianças até a segunda série do ensino fundamental. O normal nos países considerados de primeiro mundo é alfabetizar no primeiro ano. Mas como nós temos aqui no Brasil analfabetos funcionais que chegam ao ensino médio, foi uma meta ousada, né? Uma meta ousada. E essa meta vai, evidentemente, ser aprimorada ao longo dos anos. Mas, minha gente, no primeiro experimento nosso, teve municípios que tiveram crescimentos acima da média nacional, mas a maioria, infelizmente, revelou que nós estamos vivendo uma tragédia na educação brasileira. Vamos ver aqui os números para a gente debater esse negócio melhor. A média estabelecida para esse ano seria 60%. Deixa eu explicar para vocês. De cada 10 crianças matriculadas no ensino fundamental no primeiro ano, no segundo ano, nós já deveríamos ter, em 2024, o ano passado, 6 crianças alfabetizadas, que é, cá para nós, um índice tranquilamente aceitável, né? Embora a gente saiba, se a gente quiser alguma coisa para o futuro, esse índice tem que ir para 90% no mínimo. Mas o ministro da Educação, que é lá do Ceará, que teve um bom desempenho na questão da educação no Ceará, ele estabeleceu metas que eu chamo de perfeitamente superáveis. Mas isso não aconteceu na maioria esmagadora dos municípios e dos estados, inclusive o nosso estado da Bahia, que amarga o último lugar. E ao lado da Bahia, como se fosse ao lado mesmo do mapa, como se fossem vizinhos da região Nordeste, e o são, em segundo lugar, vem Sergipe. Mas os índices da Bahia são tão baixos, o Estado não conseguiu chegar nem perto da média que ele próprio estabeleceu. O Estado da Bahia estabeleceu que a média esse ano seria em torno de 43%. Portanto, uma média baixíssima. Ou seja, alfabetizar em 2 anos 4 crianças em cada 10. Cá para nós é um índice horrível. Mesmo assim, o Estado da Bahia não conseguiu. Vamos ver aqui os dados que eu tenho aqui, para vocês entenderem o que eu estou falando.
Primeiro lugar, só para vocês fazerem as contas aí, o primeiro lugar que tivemos aqui no Brasil foi o Ceará, do ministro da Educação, Camilo Santana, que foi governador de lá. E, como governador do Ceará, ele teve um desempenho extraordinário, se elegeu, inclusive, 2 vezes para o mandato de governador e que se elegeu para o Senado e está fazendo um trabalho muito bom no Ministério da Educação. Ceará conseguiu 85,3%, disparado. É o líder absoluto do ranking de alfabetização nacional. Ou seja, o Ceará está alfabetizando mais de 8 crianças em cada 10, nos 2 anos. Primeiro e segundo ano. Goiás vem em segundo lugar com 72,7%. Portanto, um município do Nordeste, portanto, essa ideia de o Nordeste é isso, o Nordeste tem potencial, sim, o Ceará está provando isso. E o Centro-Oeste também tem potencial, porque o segundo lugar é do Centro-Oeste. Não foi São Paulo, não foi Rio de Janeiro, não foi o Rio Grande do Sul, nada disso. Minas Gerais foi em terceiro lugar com 72,1%, Espírito Santo com 71,7%, Paraná com 70,4%, Mato Grosso com 60,6%. Passou um pouquinho da meta nacional, e Pernambuco com 59%. Embora Pernambuco não tenha conseguido a meta de 60%, superou a sua própria meta estabelecida e saiu, inclusive, de posições lá embaixo, subiu consideravelmente para o 6º lugar, o que é um avanço significativo. Pernambuco fez o dever de casa. Muito bem. Agora, vamos imaginar aqui os piores do país. Já falei para vocês que a Bahia teve o pior índice, 36%. Pouco mais de 3 crianças em cada 10 são alfabetizadas na Bahia. Sergipe, segundo lugar, com 38,4%. Rio Grande do Norte, terceiro lugar, 39,3%. Amazonas, quarto lugar, 49,2%. E Rio Grande do Sul, e aqui Rio Grande do Sul está nessa lista, e vocês sabem por quê. A enchente lá, vocês sabem que causou um dano em 2024. Claro que o Rio Grande do Sul já está se recuperando, mas mesmo debaixo de água, o Rio Grande do Sul conseguiu superar Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte e Amazonas. Mesmo debaixo de água. O que é louvável isso, né? Muito bem. Agora, vocês viram essa semana, na semana que saiu a publicação, semana passada, que saiu a publicação dos índices, o governador foi para a televisão, o governador Jerônimo Rodrigues, dizendo que foi Vitória da Conquista, Feira de Santana e Salvador que puxou os índices de alfabetização do estado da Bahia para baixo. Não é verdade. Vou pegar aqui o caso de Salvador. Salvador, claro, não teve índice bom, não. Vou explicar para vocês, não teve índice bom. Mas antes, eu quero mostrar para vocês os índices dos maiores, das capitais que chegaram lá, que tiveram desempenho bom. Em primeiro lugar, Florianópolis, com 75%, um bom desempenho. Depois vem Belo Horizonte, com 72,1%. Depois vem Vitória, com 71,7%. Depois vem Goiânia, lá de Goiás, capital de Goiás, com 72,7%. E em quinto lugar, Curitiba, no Paraná, com 70,4%. Agora vem a tabela de baixo. Primeiríssimo lugar aqui e último lugar nacional entre as capitais, Salvador, com 36,75%. Por que eu tô chamando a atenção de vocês? Porque Salvador não puxou o índice da Bahia para baixo. Salvador ficou igual o índice da Bahia. Aliás,
matematicamente falando, ficou um pouco acima, 0,75% acima do índice da Bahia. Portanto, não puxou. Ambos fazem um trabalho na educação desastroso. E a gente aqui, sabe, a gente está para escolher o ano que vem. Observem os senhores o que é o perigo que nós estamos vivendo. Nós estamos para escolher o ano que vem entre o governador atual, com índice de 36%, e entre o ex-prefeito de Salvador, que também não fez um bom papel à frente da educação. O que é que esses dois grupos fazem muito bem? Obras. Isso eles fazem, vão atrás. Jerônimo mesmo está colocando escolas na Bahia de primeiro mundo em termos de estrutura. Mas não melhora a educação, porque o melhor investimento em educação é em pessoas. Vocês viram que quando a estrutura de uma escola encontra com professores dedicados, os resultados vêm tranquilamente. Vocês viram aqui o caso do Colégio de Heliópolis. Depois que a estrutura chegou, e o povo de Heliópolis é um povo inteligente, estuda pra caramba. Tem um ambiente agradável, e com a equipe que tinha e tem no Colégio Zé Dantas, a coisa cresceu. Mas isso não acontece em todos os lugares. Tem lugar que você tem uma escola bonita, mas uma equipe toda contratada por influência política, não tem professores concursados, e aí a bagunça é total e os índices não melhoram. Mas a obra tem que existir, porque vocês sabem, o sistema político brasileiro sobrevive através das obras feitas a partir de emendas, tanto estaduais como emendas federais. E é em cima disso que esses políticos fazem sua carreira política. Né? Não preciso ir mais além disso que eu estou explicando para vocês. Segundo lugar, Macapá. Lá no Amapá, com 39%. Natal, no Rio Grande do Norte, 39,3%. É o terceiro. O quarto, Porto Alegre. Repito, Porto Alegre estava debaixo d'água. Mesmo assim, conseguiu 44,7%. E em quinto, São Luís do Maranhão, que não teve problema nenhum. Igual a Salvador, igual a Macapá, igual a Natal, sem problema nenhum. 45%. Em quinto lugar. Muito bem. Aí vocês perguntam, o Brasil conseguiu, mesmo com esses índices baixos, o Brasil conseguiu atingir a meta? Não. A meta do Brasil era 60% e o Brasil só conseguiu 59,2%. Não atingiu a meta, faltando 0,8% para poder atingir a meta. Para os próximos anos, essa meta vai se alterando. Se eu não me engano, agora para 2025 é 64%. Se a Bahia não conseguir os 60%, imagine conseguir 64%, porque a mentalidade não mudou. A mentalidade é a mesma. Ou muda a mentalidade. Não é partido político. Vocês podem ver aí, o Rio Grande do Norte é administrado pelo PT. O Ceará também. O Ceará também. Não é partido político. São pessoas. A transformação do mundo é feita por pessoas e não por legendas. Então esqueça esse negócio de partido que não tem nada a ver. Tem gente aí que pode ir para o partido que for. Não consegue mudar. É como aquele eleitor que insiste em votar em alguém porque ele pertence a um grupo político. É igual aquele político que se candidata e não quer ouvir críticas. Não muda nunca. Não tem como mudar. Agora vamos ver a situação da Bahia com relação aos municípios baianos. Teve um município chamado Quixabeira. Foi primeiro lugar na Bahia. Superou a meta da Bahia, superou a meta do Brasil e superou a meta até o ano de 2029. Parabéns ao povo, ao prefeito, à secretária de Educação de Quixabeira, na Bahia.
Ali tem compromisso, sim, com a educação. 75,47% percentual de alfabetização. Muito bom. Novo Horizonte, outro município pequeno, 73,17% foi o segundo lugar. Bailhada de Pedras, muita gente aqui nem conhece, nunca ouviu falar. 70,27%. Município também pequeno. Licínio de Almeida, que sempre foi destaque na educação da Bahia, aparece aqui com 65,48%. E Irajuba, 65,38%, são os municípios melhores que surgiram nessa questão da criança alfabetizada. Os nossos piores municípios, fica na nossa região, bem próximo da gente aqui, que é considerado, aqui pelos índices, o pior resultado do estado da Bahia. Um município simpático, de um povo acolhedor, magnífico, mas que, infelizmente, na questão da educação, o seu povo precisa reagir, porque a situação está muito ruim. O nome do município é Macururé. Ficou com apenas 12,5% de alfabetização. Ou seja, gente, vamos traduzir, de cada 10 crianças em 2 anos, eles conseguem alfabetizar apenas um único aluno. É muito pouco. É quase nada. Em segundo lugar, entre os piores índices, Arataca, com 13,11%. Em terceiro lugar, Pedrão, onde nasceu meu avô. Meu avô Artuzinho Sapateiro nasceu no Pedrão, e teve 13,33%. Inclusive estive lá a última vez, fiz uma visita com a minha tia Dejinha, minha tia Dejaneira, que está com 92 anos. Itaju da Colônia vem logo em seguida em quarto lugar com 15,25%. E Rio do Pires vem em quinto lugar com 15,62%. Agora, como eu já falei para vocês, Salvador ficou com 36,75%. Um pouquinho acima do resultado do estado da Bahia. Se a gente considerar Salvador dentro de todos os municípios da Bahia, Salvador ficaria apenas em centésimo, 82º lugar. Ou seja, 181 municípios na Bahia tiveram índices educacionais na alfabetização melhor que Salvador, que é a capital. Vocês podem imaginar o que é isso? É muita coisa, gente. Agora, a parte boa que vocês querem saber. E na nossa região? Eu tenho aqui todos os números dos municípios da região. Nenhum deles, nenhuma cidade da nossa região conseguiu alcançar a meta nem da Bahia, 43%, nem do Brasil, 60%. Nem conseguiu o que o Brasil conseguiu, 59,2%, mas alguns deles ficaram acima do que a Bahia conseguiu. Portanto, alguns municípios aqui têm uma educação, na média, melhor do que a educação da Bahia, mas inferior aos índices que a Bahia gostaria de ter alcançado. Ninguém conseguiu esse índice. Vamos lá, então, sem mais delongas. O primeiro lugar, repito, 60% para o Brasil foi a meta. 59,2% foi o que o Brasil alcançou. A meta na Bahia, 43,4%. A Bahia só alcançou 36%. E aqui na nossa região nós tivemos Cícero Dantas em primeiro lugar com 42,86%. Portanto, abaixo da meta da Bahia, mas acima do que o Estado conseguiu, que foram os 36%. Em segundo lugar ficou Fátima, com 41,67%. Em terceiro lugar, Novo Triunfo, com 41,67%.
Em quarto lugar, Antas, com 40,91%. Em quinto lugar, Paripiranga, também com 40,91%. Portanto, Antas e Paripiranga empatados na quarta, quinta colocação. Sexto lugar, Sítio do Quinto, com 40%. Sétimo lugar, Adustina, com 39%, 39,13%. Oitavo, Pedro Alexandre, com 38,89%. Nono, Euclides da Cunha, com 38,46%. E em décimo, Cipó, com 37,50%. Ainda tivemos Ribeira do Pombal, a capital do semiárido, não é a capital da alfabetização. 11º lugar, 36,36%. Mas ainda assim, superior um pouco à Bahia. Empatou com o Coronel João Sá, 36,36%. Esses 12 municípios, essas 12 cidades, todas elas tiveram uma nota, uma média em alfabetização um pouco melhor do que a Bahia. Certo? E estes agora, do 13º lugar em diante, são municípios que não conseguiram nem a meta da Bahia, não conseguiram nem a média da Bahia, não conseguiram a meta do Brasil, nem a média do Brasil. Não conseguiram nada. Não fizeram o dever de casa. E aqui temos 13º lugar, Crisópolis, 34,09%. 14º lugar, Heliópolis, 33,33%. 15º lugar, Banzaê, 30,43%. 16º lugar, Nova Açores, 29,41%. E em último lugar, a região Itapicuru, com 28,57%. E agora, vamos trazer aqui para Heliópolis, porque a realidade dos outros municípios a gente já sabe. Disseram que era pobreza. Veio o Bolsa Família, o Estado lança programas sociais, nós temos programas sociais que atingem muita gente e os índices estão caindo. O foco do governo nessa questão social, o que tinha de ser feito, já foi feito. Que tal agora o governo acordar e perceber que o foco tem que ser em 3 eixos. Primeiro, o professor. Não podemos ter professores contratados de forma precária, a não ser de forma emergencial. Tem que ter concurso público. A família. Temos que focar na família, no pai e na mãe e no estudante. Eles perderam a fé na educação, como estão perdendo fé na vacina. Estão se entregando a teorias conspiratórias por influência midiática. E ninguém está fazendo nada para salvar esse povo. Não conseguem tentar passar a ideia para as famílias que os países hoje, que são independentes, que têm efetividade econômica e política, são as nações que mais investiram em educação. Será que é tão difícil uma campanha nacional? A gente conseguiu campanhas contra o racismo, a gente consegue campanhas contra o feminicídio, e a gente não faz uma campanha tentando passar para esses jovens a ideia de que é necessário educar-se. A Rede Globo tem todas as suas novelas passada a questão da importância do livro. De vez em quando está citando livros. A gente está vendendo até livros no país inteiro. Mas as pessoas estão lendo coisas que não acrescentam nada. São livros de entretenimento, não são livros da formação da nossa genialidade.
É preciso sentar, urgente, e trabalhar essas questões. O outro eixo, minha gente, é na escola. O outro eixo é com a política. Se não houver pessoas administrando as cidades interessadas em melhorar a educação, não vai melhorar. E aí eu pergunto, cadê o presidente do Sindicato dos Professores de Heliópolis, por exemplo? Será que ele vai aceitar esse índice de 33,33%? Cadê o pessoal da PLB da Bahia? Será que esse sindicato vai aceitar esse índice de 36% para o Estado? Será que não vão fazer nada? Eu vou até desafiar aqui aquele ex-secretário aqui de Heliópolis, que porque eu chamei de incompetente, ele está me processando. Ele tem um cargo aí na Secretaria de Educação. Vai fazer alguma coisa ou vai ficar se queixando que está sendo sua imagem denegrida? Isso aqui, 33,33%, denigre de forma absoluta e total a imagem do município inteiro. Não é só a sua, não. Vai fazer alguma coisa agora? Secretária de Educação, Heloísa Mendes, vai fazer alguma coisa? Vai reagir? Vão sentar na mesa e começar a debater educação como coisa séria? Ou vão ficar em silêncio como estão? Câmara de Vereadores, vocês vão pegar esses números e chamar a atenção da sociedade? Porque abaixo disso, eu acho que no nível que nós estamos, o ano que vem vai ser pior. Os vereadores vão chamar o prefeito à responsabilidade. Alô, prefeito Mendonça, foi no seu governo e foi no ano que o senhor é prefeito de Heliópolis, 2024. Não foi na época de Udinho. O senhor não pode dizer que a culpa é do outro. A culpa é sua. Vai fazer alguma coisa ou vai esperar um desastre maior? Será que não está na hora da gente acordar? O investimento em educação, dinheiro tem. E por que essas coisas não acontecem? Cadê os professores? Cadê o sindicato? Quem entra hoje numa sala de aula de alunos da primeira e segunda série? É uma catástrofe, gente. Senhores pais, está na hora de acordar. Ou a gente toma uma atitude, ou a gente senta e começa a estudar uma fórmula de melhorar isso, ou nós vamos sucumbir. E não adianta imaginar que elegendo um prefeito contra ou a favor, vocês vão mudar alguma coisa. Não vão mudar, porque isso tem que ser um trabalho coletivo. E alguém tem que puxar isso. Pode ser o prefeito, pode ser a secretária de Educação, pode ser o presidente do sindicato. Cadê o presidente do sindicato? Está desaparecido? Cadê esses números? Não lhe dizem nada? Porque o governador já foi para a imprensa acusando os outros. Aqui, o silêncio. Daqui a pouco vão acusar quem? Não tem quem acusar. Está na hora. Está na hora de se fazer alguma coisa. Ou então a gente vai pagar muito, mas muito caro, muito alto dessa conta. Um abraço a todos vocês, obrigado. E até uma outra oportunidade. Desapega de mim, desapega de mim. Só resta uma pedra em meu peito, desapega de mim. Desapega de mim, desapega de mim. Só resta
meu peito, desapega de mim.